reunião. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos. Hoje, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h40, nós realizamos a nossa palestra pública. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de abertura. Por favor, Denise. Querido Pai, mais uma vez, lhes agradecemos a oportunidade de nos reunirmos virtualmente, mas principalmente nos reunirmos, Senhor, pelo sentimento, pelo pensamento, de modo que nossas vibrações sejam as melhores possíveis, para que na harmonia do pensamento possamos absorver todos esses ensinamentos que na noite de hoje estudaremos, refletiremos e temos de fazer o esforço de ter forças para conseguirmos apreender todos esses ensinamentos e utilizá-los no nosso dia a dia, de forma natural, de forma espontânea, para que consigamos, Senhor, alcançar, passar, caminhar, nos elevarmos em mais um degrau da nossa evolução. Obrigado, Pai querido. E abençoa a nossa irmã Jane, abençoe nossas casas espíritas que estão reunidas através de cada elemento, de cada irmão que aqui está presente. Agradecemos, Pai, mais esta oportunidade e lhe pedimos que envolva e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. E recebemos aqui a nossa querida irmã, companheira de muitos anos de movimento espírita, Jane da Silva, do Centro de Educação, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. É um centro de educação também, a casa de muitos estudos, um trabalho belíssimo de assistência social, que se localiza na Estrada do Rio Grande, no Pau da Fome. Então, eu quero agradecer muito a Jane ter aceito esse nosso convite para estar conosco e leve o nosso abraço aos companheiros dessa casa tão querida. A nossa irmã Jane fará o estudo do livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius, que tem por título, no estudo de hoje, o capítulo 24, Jesus e suas parábolas. Então, eu vou passar a palavra a Jane. Você tem, Jane, até 20h30 para fazer as suas reflexões. E pedimos a Deus que ampare, fortaleça a nossa irmã Jane e todos os seus companheiros dessa casa que tanto nós amamos, de companheiros tão queridos. Fica à vontade, Jane, para começar a sua explanação. Muito obrigada a todos, muito obrigada à casa pelo convite, obrigada a todos os companheiros, né, pelo carinho e pelo acolhimento. E falar de Jesus e falar das parábolas não é algo muito fácil, nós sabemos disso, né? Mas Pedro Camargo, nesse belo livro, traz de uma forma magistral, nos convidando a olhar de uma forma ampla, né, o conceito da parábola e a proposta das parábolas na nossa vida. Lerei uns trechos
e farei o cruzamento de informações com esse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, Parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita da Dharma Lúcia, que também é um livro muito interessante, né, para os estudantes de parábolas, para os estudantes do Evangelho, para fortalecer o conhecimento. Então, eu achei bem interessante as colocações aqui do nosso companheiro. Vou fazer alguns apontamentos e vou fazer o cruzamento das ideias. Então, todos vocês já leram que vocês estudam esse livro, não é isso, Rose? Estão me ouvindo? Rose, estão me ouvindo? Tá? Ok. Então, diz assim, Jesus e suas parábolas. É digno de nota e bastante significativo o divino instrutor e guia da humanidade ter empregado parábolas como processo de ensinar e instruir os seus discípulos. De fato, o método parabólico é eminente pedagógico, porque, apelando para o raciocínio, fornece educação, o educando a pensar e refletir, pondo desarte em atividade a razão, essa luz que Deus acende em nosso espírito, a fim de que, usando sempre, a tornemos cada vez mais intensa e brilhante, né? Então, ele já coloca aqui para a gente a proposta pedagógica da parábola, que tem como objetivo, né, dentro do seu sentido alegórico, nos trazer informações educativas que façam o homem a refletir, considerando que a parábola era uma forma didática que o povo hebreu já utilizava, né? Para fazer com que aquele povo, ao descobrir, ao perceber as informações trazidas pelo Cristo, né, que já se existia, porém, o povo hebreu fortalece e Jesus torna as parábolas de uma forma mais brilhante, porque a proposta de Jesus não era simplesmente o falar, né? Era o falar e executar. E quando você executa, quando você exerce, quando você, de fato, como nós dizemos no popular, né? Quando a gente coloca a mão na massa, aquilo tem um sentido. Por isso que as parábolas com Jesus, elas tornam um outro sentido. Até porque os discípulos, ao acompanharem Jesus, percebiam que aquelas palavras, aqueles ensinamentos que ele trazia através das parábolas, tinham sentido porque ele executava. Isso é muito importante, porque a gente vai entendendo que a parábola não é simplesmente uma pequena história ou uma historinha, né? A gente vai compreendendo que existe ali, num fundo educativo, como coloca aqui o nosso companheiro. E aí, o mestre judeu contava a parábola como ninguém e entendia que não entendia nada, só tinha alguma alternativa, que era conviver com ele, porque só aí você conseguia entender esse objetivo. Como dizemos no nosso cotidiano, nós contamos as histórias, mas essas histórias, elas começam a ter um sentido mais significativo quando a gente, no nosso cotidiano, começa a praticar, né? E aí, através de um problema, você cria uma história e faz uma reflexão. E a parábola permite esse diálogo nos diversos níveis, respeitando as diferenças, né? Então, olha só que interessante. Através de uma problematização, você cria uma história e dessa história você faz uma reflexão. Nada melhor do que você ter uma referência para que dessa referência possa se transformar numa reflexão e essa reflexão se transformar numa proposta educativa, que era o que Jesus trazia como referência nas parábolas. Haroldo Dutra traz para a gente, né, que na Grécia, antes de Jesus, as histórias que serviam como comparações, como exemplificações. Na cultura hebraica, era de costume ensinar de uma forma mais profunda, envolvendo Deus, seguindo as tradições como os sábios da época. Então, a partir do momento em que dentro da cultura hebraica já existia esse costume, né, de ensinar através dessas pequenas histórias, e que através dessas pequenas histórias, que eram grandes histórias, né, e que o tempo não mais apagariam. E eu achei interessante
quando o nosso companheiro Vinícius, ele traz para a gente uma questão bem interessante. A parábola difere do apólogo e da fábula, porque nestas comumente figuram-se animais, protagonistas e também porque o enredo é pura fantasia, portanto inverossímil, enquanto que os das parábolas é natural e exequível. Estas urdidas por Jesus têm como base e fundo os acontecimentos do cotidiano originários da época. Olha só que interessante, né? Então, com base no cotidiano originário da época, Jesus com a sua perspectiva, com seu olhar pedagógico, ele conseguia pescar, né? Pegar essas situações e transformar aquilo em algo educativo, que fizesse com que o povo da época e até os tempos atuais pudesse refletir sobre aquelas questões da época e que nós, na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que a parábola vai tomando um novo sentido. E o que eu também achei interessante quando o companheiro trouxe, que a parábola ela tem os seus diversos níveis e que a cada momento da nossa existência, em função do nosso amadurecimento espiritual, a gente vai identificando as parábolas, o conceito, a proposta educativa de uma outra forma. E aí, quando ele coloca para a gente, aqui segundo o Vinícius, ele faz para a gente uma divisão muito interessante, onde ele pontua a parábola da seguinte forma. Vamos lá. A parábola do bom samaritano, ele ressalta como um sentimento fraterno da prática do bem, como padrão da verdadeira fé. Isenta todo laivo sectarista, vestígio, traço, resto de indício, rigidez da intolerância. Ou seja, qual é a proposta da parábola do samaritano quando Jesus conta, né? É ressaltar o sentimento da prática da verdadeira fé. E quando a gente vai olhar parábola por parábola, não existe ponta solta, né? Tudo tem um encadeamento educativo. Quando ele vai pontuar, aqui Vinícius também, a parábola dos talentos, que faz o homem ver que será através das suas lutas e esforços que lograrão subir-se e elevar-se na escada evolutiva. Então, quando a gente vai olhar lá a parábola dos talentos, a gente vai identificar quantos companheiros ao longo da sua trajetória têm os seus determinados talentos e muitas vezes, em função das suas opções ou da sua indiferença, desprezam os talentos, desprezam as aquisições em função ainda da sua imaturidade espiritual. Depois, o nosso companheiro, ele pontua, de uma forma sintética também, a parábola dos trabalhadores, né? Das diversas horas do dia, comparando que a evolução do espírito depende mais da sua operosidade e diligência do que propriamente do tempo, e que o valor das obras resulta da perfeição e não do volume, né? Então, olha lá, a parábola dos trabalhadores. E aí a gente pensa assim, quantas vezes a gente que trabalha no bem não se detém as horas, não se detém a importância da dedicação, como diz André Luiz, não malbaratear o tempo com coisas pequenas que vão acontecer durante a tarefa, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos, até porque para essa escolha vai depender do livre-arbítrio e da vontade do trabalhador. Então, existe aí um respeito ao tempo, ao momento de cada um, no seu processo de despertar espiritual, mas dizendo que esse tempo faz-se necessário chegar. Parábola do mordomo infiel, demonstrando que os bens terrenos são temporais, não constituindo propriedade dos homens que serão usufruídos por eles no decurso de cada uma das suas existências. Então, é interessante porque, no momento da transitoriedade, em que a gente está valorizando ainda as questões materiais, no momento da pandemia, a gente percebeu o quanto que a gente precisa se alimentar das parábolas. Vocês concordam? Vocês estão me ouvindo? Balança a cabeça. Né? Por quê? Porque são momentos de desafios da nossa transitoriedade. E a partir do momento
em que a gente dá mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, porque a proposta da parábola é essa, despertar o homem para essa transitoriedade e valorização, menor valorização das questões materiais e maior valorização das questões espirituais. E a gente percebeu que, nesse momento da pandemia, a gente estava muito mais para o lado da matéria do que para o lado espiritual, porque todo mundo tremeu na base, não tremeu? Ou não? Isso aí. Né? Então, a gente percebe a necessidade desse fortalecimento. Parábola do juízo final, notificando ao homem se ele amou ou desdenhou o seu próprio, de vez da resposta negativa ou afirmativa, a esse único quesito depende da sua redenção ou condenação, né? Então, eu acho que é o despertar desse sentimento, a parábola do juízo final, onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Se você fez ou deixou de fazer, não vai ter ninguém para poder chegar lá no finalzinho e dizer para você que você está certo ou errado. Até porque os Espíritos já nos ensinaram que a lei de Deus está escrita onde? Na nossa própria consciência. E Jesus já pontuava isso há 2000 e alguma coisa. E a gente ainda está patinando no gelo para muitas vezes entender a proposta das parábolas e a forma educativa com que nos convidava ao desenvolvimento e ao progresso do nosso ser. Parábola das virgens loucas e prudentes, assinalando que não será o último momento e a última hora, no momento da morte, que nós poderemos nos preparar devidamente para um outro plano de vida, visto como, chegando o nosso momento da partida, para lá iremos nas condições que nos acharmos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Um outro ponto também para a gente refletir, né? Porque essa parábola deixa para a gente o que a gente conquistou ao longo da nossa trajetória. Se no nosso momento da partida aquilo estiver bem resolvido dentro da gente, independente do chamado, independente da hora chegar, a gente já realizou algumas conquistas e aquilo vai estar, ao longo do tempo, sendo estabelecido de forma mais equilibrada dentro do nosso coração. Porém, se a gente faz as coisas meio que de qualquer jeito, né? Para inglês ver, meio sepulcro caiado, quando os desafios da vida chegam, a gente já identifica. E quando a morte chegar, também não vai ser muito diferente essa realidade. Esses apontamentos o nosso companheiro Vinícius faz nesse livro. E alguma questão que eu achei bem interessante também, que ele colocou aqui para a gente, notemos bem, o culto da virtude e da verdade é importante na formação do caráter, porque ele coloca aqui, ele destaca aqui num parágrafo a seguinte questão: e assim, sucessivamente, todas as demais revelam em sua estrutura moralidades e lições concernentes ao sentimento do bem, à noção da justiça e do dever, já para com Deus, como também para com o nosso próximo. É de notar-se que a preocupação do inigualável educador circunscreveu-se à zona do coração e não do cérebro, ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter e não tanto ao amanho da inteligência na criação dos eruditos e sábios segundo a conceituação humana. Notemos bem, ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter. Então, essa proposta educativa, ela está extremamente focada no desenvolvimento da virtude e na formação do caráter do espírito. Então, gente, olha só a dimensão, né? Olha a nobreza da dedicação e a forma com que o Cristo conseguiu trazer as parábolas. E hoje, ouvindo um educador, onde ele colocou de uma forma bem interessante numa reportagem, que tem uma escola, creio que em São Paulo, que, em função dos desafios vividos naquele grupo escolar, a equipe pedagógica chegou a uma conclusão interessante, considerando o tipo de relacionamento que se tinha dentro da escola, alunos, pais e alguns problemas que apontavam com frequência, a importância de trazer as parábolas não de uma forma religiosa, mas com esse olhar do desenvolvimento da virtude e do caráter, né? E trazer isso para dentro do ambiente escolar. E o quanto isso fez a diferença na reunião, no grupo de escola de pais, né?
que proporcionou aos pais um outro olhar da vida no sentido educativo, no contexto familiar. Eu achei interessante isso, porque tira, né, o olhar somente, quando ele coloca aqui para a gente, a virtude e a formação do caráter, tira esse olhar somente do contexto religioso, traz essa proposta educativa de Jesus dentro desse olhar da formação de caráter, do desenvolvimento da virtude, para esse polo, para esse outro celeiro que são as escolas, né? Esses espaços educativos onde, nesse momento principalmente, precisa-se rever e precisa-se trabalhar a questão da virtude, do desenvolvimento de valores, do relacionamento entre seus pares de uma forma mais respeitosa. E nada melhor do que Jesus, né? Considerando que teve um livro também que foi um best-seller, que agora eu esqueci, é Jesus, o grande educador da humanidade, que agora eu esqueci o nome do autor. Então, acho que é só para a gente perceber que extrapola o espaço das casas religiosas, né? O grande líder da humanidade é o livro. Agora eu esqueci o autor. Então, acho que ele tem outros livros também que pontuam essa questão. Então, acho que é para sair um pouco desse olhar e a gente perceber a dimensão de Jesus, né? Que ele sai desse ambiente religioso, ele transita seu ponto de vista escolar, transita seu ponto de vista, hoje em dia, né, cada vez mais, com o olhar de algumas empresas, trazem essa proposta de liderança baseada no olhar de Jesus, né, para a gente perceber essa grandeza. E aí, o nosso companheiro Vinícius, aqui nessa mensagem maravilhosa, ele traz para a gente a seguinte questão, continuando. Eis aí o assunto, a disciplina que os homens ainda não aprenderam. Sem o seu conhecimento, jamais solucionarão problemas. Olha só que interessante, gente. Porque sem o conhecimento das parábolas, jamais solucionarão problemas. Porque ele está falando aqui para a gente de virtudes, de valores, de desenvolvimento, de progresso do ser. E a gente só pode progredir educando. Educando sentimento, educando pensamento, para que esse ser mais educado possa ter condições de ter um comportamento melhor no seu grupo social, no seu grupo de convivência. E quando a gente olha para isso, e muitas pessoas, né, hoje, quantas vezes a gente escuta alguns companheiros falar, ai meu Deus, evangelho tá, né, acho que precisava atualizar o evangelho. Não, não é isso não. Tem um livro lá de Dr. Herman, que ele diz para a gente que ainda vai passar 500 a 600 anos para ter uma sociedade melhor. Então, significa que a gente ainda não foi cristão o suficiente para poder mudar de fase ou encontrar novos recursos para nos educar. A gente não aprendeu nem o beabá, e já está se achando de esperto para poder dar novos saltos, né? E aí ele traz para a gente duvidar, descrer dessa ciência e dessa arte que se denomina educação, arte e ciência cuja finalidade é transformar, renovar o indivíduo, é negar a evidência da evolução, lei incoercível fatalmente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso majestoso. E aí, quando ele está falando para a gente de educação, a gente vai lembrar de Kardec, a gente vai lembrar de Pestalozzi, a gente vai lembrar desse sem número de companheiros, né? A gente vai lembrar de Paulo Freire, a gente vai lembrar desse sem número de companheiros que trazem para a gente, fortalecendo nesse momento cada vez mais, a importância do processo educativo no nosso ser. Sem educação, a gente não caminha, gente. E Jesus já traz essa deixa há muito tempo. Educar é fazer elevar, é fazer com que a pessoa se movimente, não é só dar conhecimento. Até porque se a gente olhar nessa questão de só dar conhecimento, alguns núcleos da nossa sociedade estão abastecidos dessa questão. Vocês concordam comigo? Conhecimento sem ação é como diz lá também no Evangelho. Fé sem obras, né? É como um vaso de André Luiz. Fé sem obras é como um vaso de plantas artificiais sobre a mesa. E a parábola vem falar justamente isso. É movimento. E a educação, ela fala isso, educar, né? É fazer elevar, é fazer com que a pessoa se movimente. Educação sem movimento, como é que funciona, gente? Parasita.
Um minuto de silêncio para a gente pensar. Porque a gente aprende e as mãos ficam engessadas e o coração enrijecido. Por isso que ele falava aos humildes, porque a proposta da parábola, além de tocar pensamento, acima de tudo, ela vem para tocar o quê? Sentimento, para que essa conexão se transforme em novas ações. Porque se a parábola é uma proposta educativa, a gente estuda para continuar fazendo a mesma coisa, não tem sentido. E a proposta é justamente olhar para essas situações do cotidiano, como Jesus fazia, nessas situações do cotidiano, aproveitar aquele momento e extrair daí o que educativo tem para aproveitar esse movimento e socializar com os nossos pares. Mas para isso é necessário ir transformando a nossa forma, o nosso modo de ver. É isso, Rose? Lá na questão 627, no Livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam para a gente que as parábolas falavam em conformidade com o tempo, né? E que ela tem o papel de esclarecer, resgatar e atualizar. Olha só que interessante, esclarecer, resgatar e atualizar conforme o tempo. Então, muitas das parábolas, elas hoje podem ser contextualizadas ao nosso tempo. E quando a gente coloca isso nesse cenário que a gente vive, a gente começa a perceber a profundidade do olhar do Cristo, a profundidade e a grandeza dessa percepção, que lá naquela época já tinha uma visão além da proposta, né? da formação do seu povo, e que, consciente da sua responsabilidade, conseguia pensar, falar e colocar em prática as orientações do Pai Maior. Olha só que interessante. As parábolas traziam pequenas histórias com personagens fortes, fala de um mundo real, fala dessa atenção para que no futuro possamos entender a dimensão espiritual. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir perceber a dimensão espiritual no aqui e agora, porque é um processo de amadurecimento interno. Conforme a gente vai amadurecendo e despertando o nosso espírito, a gente vai a cada vez mais compreendendo o sentido de cada palavra trazida pelo Cristo. Não num sentido religioso, mas no sentido humano. A passagem de Jesus com Nicodemos, né? Ele falava das coisas materiais. Se eu falo das coisas materiais e vocês não entendem, quanto mais das espirituais, transcende a nossa realidade. Ele começa dizendo o reino dos céus, diz lá na parábola. Deslocar a pessoa do cotidiano, começar a fazer com que ela levante os olhos para uma realidade que não termina no túmulo. Então, isso ele fazia. Vamos olhar além. Só que para olhar além, você precisa se deslocar daquele movimento que a gente está acostumado, do materialismo, do aqui e agora, do imediatismo. Esse é o convite de Jesus na nossa existência. Então, é muito mais do que ler a parábola. É aprofundar aquele conhecimento, é sentir aquela vibração daquele ensinamento para que esse ensinamento se transforme em algo de fato educativo para a minha execução na convivência, no meu cotidiano, que essa é a proposta da parábola. E aí, nesse livro da Dharma Lúcia, ela traz uma questão bem interessante, que eu vou fazer um pontinho e vou voltar para cá. Né? A Joana, lá no Jesus, à luz da psicologia profunda, ela traz um ponto bem importante. Ela diz assim, todo o seu verbo... meu óculos está charmoso, tá? Porque se eu enxergo melhor, Carlos, então vou ler para cá, porque aí ninguém vai perceber, mas eu já falei. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para repercussão sociológica e espiritual.
ética, essencial e moral, através de diferentes períodos da humanidade, ou seja, não acaba, não é temporal, né? É atemporal. Suas parábolas, argamassadas com cimento das lições do cotidiano, são discursos para todos os períodos de desenvolvimento sócio-psicológico das criaturas. Não obstante, fez grande silêncio em torno dos verdadeiros e transcendentes que poderiam, ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo e psicológico dos seus coerros, impossibilitando, mesmo de registrar o pensamento que sofreria inevitavelmente mutilações, adaptações, adulterações de acordo com os interesses vigentes em cada estágio evolutivo. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborá-la aos postulados, oferecendo a razão, os meios de aceitação compatíveis com as exigências do sentimento, destravado das leis vigorosas e primitivas, bem como os dogmas que lhe substituiriam, tão perversos como as mesmas, a fim de manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos ultramontanos. Então, ela está colocando aqui para a gente, né, que esse verbo, essa palavra, essa linguagem, ela devia resistir aos tempos. E conforme a gente vai entendendo, né, a gente vai percebendo cada vez mais a importância desse conteúdo trazido por Jesus e a influência social, como ela coloca aqui, a influência social e a repercussão no contexto social vigente. Emmanuel traz para a gente lá no Consolador a seguinte questão. No livro Consolador, no item 290, perguntou-se: poder-se-á reconhecer nas parábolas a expressão fenomênica, guardando a eterna vibração do sentimento e nos ensinamentos? E o Espírito Emmanuel respondeu, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier: sim, as parábolas do Evangelho são como semente divina que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues diz para a gente, ele falava por parábolas, alegorias, que escondem verdades, revestidos por purezas das pombas e da vivacidade, das serpentes, os discípulos da verdade chegam à vida. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o semeador saiu a semear parábolas, verdades nas alegorias. O semeador espera, e ele saiu a ensinar por parábolas. E outras caíram em terra fértil e produziram. A semente é a palavra para quem busca a verdade. A verdade é a vida, e o semeador semear. Então, ela coloca também, né, a Amália e a Joana, que, em função da época, era muito mais fácil, e todos nós também observamos que era muito mais fácil se guardar aquele ensinamento através das histórias. Porque quando a gente conta uma história, aquele ensinamento ele fica mais guardado com muito mais propriedade. E isso se dá de uma forma bem saudável. E Jesus fazia isso de uma forma lúdica, apesar de todo aquele cenário da época. Tanto é que essa ideia ela está viva até os dias atuais. Voltando lá no Vinícius, no texto já lido por vocês, pelo estudo feito pela casa, Vinícius continua nos dizendo assim... Ih, gente, falta pouquinho, só faltam 15 minutos. Duvidar, descrer desta ciência e dessa arte que se denomina educação, arte e ciência, cuja finalidade é transformar, olha só, renovar o indivíduo, é negar a evidência da evolução, lei incoercitível, fartamente comprovadas em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso eterno e majestoso. Fora da educação, que se consubstancia em cada indivíduo, em autoeducação,
não há redenção, não há salvação possível. Tudo mais que se propala nesse setor não passa de pura fantasia. Então, não adianta a gente querer fugir. Eu estou falando para frente que tem companheira aqui, que eu estou aqui no centro. Eu não sou médium vidente, aí tem um espírito materializado aqui me ajudando. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer fugir da proposta educativa e de autoeducação, porque sem ela a gente não sai do lugar. E Jesus já nos falava isso há muito tempo. E o que a gente fazia? O mesmo que a gente faz hoje. Ó, sou mudo, surdo, e quase que eu erro. Sou mudo, surdo e cego. Né? Porque se a gente, de fato, se envolvesse com essa proposta pedagógica trazida nas suas parábolas, considerando que a lei de Deus está na nossa consciência, considerando que nessa encarnação, a grande maioria de nós, quem não chegou à doutrina há pouco tempo, já tem pelo menos 3 horas de evangelho, vocês concordam? Se a gente já tem 3 horas de evangelho, a gente não faz algumas coisas, vou falar uma palavra que é rotineira nos meus estudos. É porque a gente não sabe ou é porque a gente não quer? O bom do Zoom é isso, todo mundo fica mudinho, só eu falo. Né? Então, é para a gente olhar para isso, que já não dá mais para a gente olhar para a parábola só no sentido de aprofundamento e pesquisa. Esse é um objetivo, porque precisamos estudar para entender, e entendendo melhor, de forma legítima, o objetivo é a nossa transformação. Se a gente lê a parábola com o objetivo de dizer assim, estou lendo a parábola do bom samaritano, se é só para leitura, vai ficar complicado para a gente. E aí, o nosso companheiro Vinícius, ele aperta mais um pouquinho, porque Vinícius é um pouco amigo de Joana. Lá no finalzinho a gente vai ver. Ele vai dizer assim, olha, a confusão no mundo atual resulta do descaso que se tem votado à magna questão, ou seja, o descaso à educação. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do ceticismo e da falta de confiança de eficácia na educação, principalmente no que respeita à educação moral, porque, como ele diz aqui, muitos estão focados naquela educação que tem como proposta formar homem de bens, e não homem de bem como propõe lá no Evangelho. Não é de sábios que precisamos, vou voltar. Não é de sábios, busca do saber, de conhecimento, intelectualidade somente. É de caracteres incorruptíveis. Ih, gente, como é que é isso? Não é só na busca intelectual, na busca do saber, é caracteres incorruptíveis, independente do que aconteça, eu estou firme no propósito junto a Jesus. É por isso que a gente precisa se fortalecer no Evangelho, porque macarrão, quando entra na panela, o que acontece? Amolece. Vocês concordam comigo? Então, se a gente não tiver firmeza nessa busca desses propósitos com Cristo, como a gente ainda está em processo, obra inacabada, a nossa tendência é fraquejar. Por isso, precisamos nos fortalecer na educação de forma verdadeira, consciente, dedicada. E aí ele coloca, os problemas da inteligência estão, por assim dizer, solucionados, conforme atesta o surto de progresso material atingido. Então, olha só, sob o ponto de vista da inteligência, para focar no material, na ciência, no desenvolvimento da ciência, a intelectualidade ela é maravilhosa, como ele está colocando aqui. E ela, para atender essa necessidade, ela já está sendo contemplada. Nada obstante, é aflitivo e angustioso o momento que atravessamos. Os financistas e economistas
não resolvem o problema do pão. Olha só que interessante. Os estadistas não resolvem o mortificante problema da paz. Os sociólogos de alta envergadura jazem impotentes diante do pauperismo do vício, do crime, da corrupção e dos outros velhos problemas sociais. Aí eu brinco, Brasília está cheio de intelectual, cheinho. Não falta saber, não falta conhecimento. Aí ele pergunta, por quê? Né? Porque todas essas dificuldades, como ele colocou aqui, desses profissionais de vários saberes, mas que não dão conta do recado, das necessidades. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção interna das grandes realidades da vida, dessa vida que prossegue o seu curso além da campa, percepção que só se obtém mediante o culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os profundos arcanos da consciência e auscultando a sua voz, que só se logra finalmente no estudo e na meditação da ciência moral, que é a ciência do coração. Ai, gente, nada que a gente não saiba, mas que ainda estamos muito distantes de fazer. Por isso, essa necessidade de fortalecimento de matéria, porque todo aluno na escola, quando ele foge, quando ele vai para o pátio brincar, comer merenda, esquece de estar dentro da sala de aula devidamente, ele precisa fazer fortalecimento de matéria. Então, quando ele coloca aqui para a gente essa questão moral, que não adianta, né, ter todo esse processo da intelectualidade se não tiver essa percepção do além, do amar, disso que transcende a necessidade do outro, de si próprio. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos próprios anjos, sem o amor, eu nada seria. E quando a gente olha para isso, né, a gente olha Paulo, a gente olha esses grandes homens, eles despertaram justamente através do quê? Do sentimento. Sentimento e dedicação às palavras e aos ensinamentos do Cristo. E quando a gente olha o manancial, né, que Jesus nos deixa, e que muitas vezes, por ociosidade da alma, a gente não se debruça porque a gente valoriza o que é perecível, a gente deixa de dar oportunidade ao nosso ser, ao crescimento. E não nos dando oportunidade, como fazemos parte de uma sociedade, é um efeito cascata, quem está neste entorno também sofre as consequências. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos das parábolas, esses momentos de reflexão, entendendo, né, que Jesus pegava esses movimentos do cotidiano e, através dessas pequenas histórias, respeitando o momento, o tempo, a percepção de cada um, ele contava aquela história. E contando aquela história, ele tirava ali um cunho moral. Né? O que isso está querendo dizer? E, a partir disso, nos convidava já ao desenvolvimento e ao progresso do nosso espírito. Trabalho este pedagógico incansável, porque o trabalho do Cristo na nossa vida é incansável, para que, ao entendermos esse chamado, né, muitos são chamados, poucos escolhidos, a gente possa lançar essas sementes que ele lança nas nossas vidas todos os dias, todo despertar. Que os bons espíritos possam nos dar a fortaleza interior, né? Para que a gente, diante desta oportunidade de conhecimento, a gente não transforme esse conhecimento simplesmente num processo intelectual, mas sim numa prática, numa ação que faça bem, ao próximo, como também a mim mesma. E aí, para fechar, né, que faltam alguns minutinhos, eu sempre gosto de falar essa frase, que eu acho que ela tem muito sentido. São teus olhos a lâmpada do seu corpo. Se eles forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, que essa saúde que a gente busca no Evangelho, né, seja de fato, diante das parábolas, uma grande medicação para as nossas almas que estão sempre sedentas de amor, de bondade, de misericórdia.
que Jesus, os bons espíritos que abençoam esta casa querida, que me deu a oportunidade hoje de trabalho, possa nos dar a certeza de que vale a pena se dedicar ao trabalho do Cristo. Muito obrigada a todos. Espero que eu tenha contribuído. Agradeço a minha querida irmã Jane por ela ter nos proporcionado essas reflexões tão profundas e tão importantes. Jane, quantos companheiros tem aí com você? Só tem duas observadoras. Ah, um beijo para vocês, minhas amigas. Um beijo, um beijo. Olha, nós agradecemos muito. Foi bom ver meu amigo Antônio. Antônio também, em breve, Vai fazer vai estar conosco fazendo estudo aqui. Já foi isso. convidado. Estou sabendo. É, não deixe passar ninguém. Não deixe passar Você, depois, se quiser, tem mais uns 3 ou 4 companheiros que eu posso te encaminhar também. Ah, eu gostaria que você depois mandasse no zap para mim o Tá. nome, o telefone desses companheiros, porque a gente vai convidar, com certeza. Antônio, E olha aqui, ó, meu obsessor Maria. Um abraço aí a todos juntos. Um abração. Estaremos juntos mais tarde, em março, se Deus quiser. com certeza, com certeza. Eu sou assim, eu conheci já era. O Antônio eu já conheço de muitos anos. Querido amigo, Maria de Nazaré, nosso coração bate, nossa queridíssima Tereza, né? Tão amada, com certeza, está olhando, zelando por todos nós. Querida amiga, querida, assim, que a gente não esquece nunca, não vamos esquecer nunca, né? Da nossa amada irmã Tereza. Que Deus a tenha, e com certeza ela está trabalhando muito pela divulgação do Evangelho do Senhor. Eu vou, para a gente encerrar, vou pedir para a Rosângela fazer a nossa prece de encerramento. Bem, com os nossos pensamentos elevados, neste momento em que tivemos aqui amigos queridos a nos envolverem, muitos educadores e educandos. A mensagem de hoje nos traz e nos trouxe uma profunda reflexão. Como estamos precisando, parafraseando Chico Xavier, como estamos precisando de Jesus, como estamos precisando das suas parábolas para alcançar os nossos corações e, alcançando os nossos corações, nos acerenarmos e ajudarmos a tantos irmãos aflitos e necessitados de ambos os lados da vida. Assim, nesta noite em que aqui nos reunimos, nos sentimos plenamente gratificados por ouvirmos tantos ensinamentos que certamente tocará em nossos corações e, encarnados e desencarnados, muitos de nós buscaremos mais ainda compreender, aprender e apreender as parábolas do Mestre amado. Elas são atuais e cabe a cada um de nós realmente colocá-las dentro do nosso coração e, assim, colocando-as, sentir a presença viva do Mestre Jesus, que nos encaminha ao amor. Sem educação, como diz o nosso querido Vinícius,
não há redenção. Sem Jesus em nosso coração, não há como chegar à luz que tanto queremos. Por isso, aqui estivemos e estaremos sempre, em ambas as casas, com um coração muito, muito feliz e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que bênçãos recaia sobre todos. Fui educadora hoje e vim aqui como uma aprendiz. Deus abençoe a vocês, Deus envolva a todos nós e que possamos ter nesse mestre divino e misericordioso o amigo de todas as horas, o nosso maior educador. Abraços, luz e paz a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Graças a Deus. Agradecemos aqui aos amigos queridos que nessa noite conosco se reuniram. Jane, mais uma vez, muito obrigado. Vou bater na sua porta de novo, hein? E o Antônio espere. Veio, depois do primeiro convite, veio o segundo e o terceiro, e a coisa não para. Olha, um beijo no coração de vocês, um beijo no coração dos companheiros que estão aí com você, Jane, no CEPAC, tá? Que Jesus abençoe a todos. Ó, minha colega aí, minha companheira. Opa, que bom te ver, amiga. Que bom. Muito feliz por essa noite linda, de muita luz, de muito amor, tá? Muito obrigado mais uma vez, em nome da nossa casa, a Sociedade Estudos Espírita Francisco de Assis. Que Jesus abençoe a todos, que Francisco de Assis os envolva na sua paz, no seu amor. E que todos nós possamos continuar trabalhando por esse evangelho maravilhoso, auxiliando o mestre nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem poucos braços trabalhando em prol dessa humanidade tão carente, tá bom? Ó, um beijo, se cuidem, usem máscaras, lavem bem as mãos e prossigamos. Boa noite a todos. Ó, mais um beijo, gente. Tchau. Fique com o Senhor e que Ele abençoe a todos nós, abençoe suas famílias, seus lares. Tá bom? Fiquem mágicas, irmãos. Tchau, tchau para todos. Até Uma amanhã. boa noite com muita luz e muito amor. Tchau, Até amanhã. tchau. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu cancelar, que eu tenho que fechar aqui.